Sanji tem um hack do Conquistador ou não? Bom, esse poder que o Sanji despertou pode até ofuscar o hack do Conquistador, acredite se quiser. Seja bem-vindo de volta ao canal dos Piratas do Tio Jorge. Você já ouviu falar sobre os modos? A força do Sanji evoluiu conforme o nível de suas chamas. No começo, era só uma técnica de chute que ele aprendeu com o pai adotivo, o lendário Zeff, o Perna Vermelha. Esse foi o alicerce que construiu o poder supremo de Sanji. Durante a Batalha no Monte, Sanji envolveu seus chutes em chamas tão intensas que queimaram por dias seguidos. E recentemente, aquele inimigo gordinho provocou tanto o Sanji que ele despertou a misteriosa chama azul Íris, mandando o oponente voando quase para fora da galáxia. No clímax final dessa luta, Sanji pode alcançar uma técnica suprema chamada Asmodeus. Essa técnica envolve as chamas do inferno, capazes de queimar até a alma. E aí? Com um poder desses, será que ele ainda precisa do hack do Conquistador? Na verdade, o mestre Oda nunca construiu o Sanji com foco nesse tipo de hack. Sanji é, acima de tudo, um guerreiro da ciência, um dos maiores do mundo de One Piece. Sua força não tem limites, nem correntes que o prendam. É o espírito e o amor intenso que o impulsionam a romper até mesmo as barreiras impostas pelos próprios genes modificados. Essa alma rebelde que desafia até o destino fará qualquer força maligna se ajoelhar perante o seu modo S-Lê. Mas quão insana é essa força? O quão impressionante ela realmente é? Vamos mergulhar fundo nessa análise. Agora sim, com aquele cafezinho ou um miojão na mão, bora analisar o poder supremo Asmodeus do nosso chefe favorito. Vamos lá! No capítulo 1152, o lendário Gaban confirma que há mais de uma pessoa na tripulação do Luffy que possui o hack do Conquistador. Esse é o poder capaz de derrotar até mesmo os Cavaleiros Sagrados. Sanji acredita que Gaban estava se referindo a ele, mas o velho acabou olhando direto para o Zoro. E faz sentido, Gaban já enfrentou o Zoro no castelo de Elbaf. Naquela ocasião, quando Luffy e Zoro ficaram sérios, faíscas negras de hack pipocaram ao redor deles. Foi aí que Gaban se rendeu na hora. Aquilo era o modo sério deles, e não dá para brincar com isso. Por outro lado, Gaban nunca viu Sanji lutando a sério, já que o conheceu apenas no submundo. Então existe sim a possibilidade de ele ter deixado passar o hack do Conquistador no Sanji. E cá entre nós, se o Gaban disse mais de um, então pode ser até 3, né? E Sanji com certeza tá nessa conta. Sanji é o rival direto do Zoro. Mesmo com aquele jeitão mulherengo e meio biruta, quando se irrita, sai de perto. Principalmente se for para proteger alguma dama em perigo. Aí o bicho pega mesmo. As chamas do Sanji causam danos absurdos, muito além dos ataques comuns. Quer um exemplo? Quando ele chutou aquele tubarão gigante que o Jinbei invocou na forma Serafim, o bicho ficou detonado. Mesmo sendo resistente ao fogo, o ataque do Sanji causou sérios estragos. E tem mais, se algum mané ousar levantar a mão para uma mulher na frente do Sanji, já pode preparar o testamento. Tanto faz se o cara é bombado ou tem um rank elevado. Com o Sanji não tem essa. Bateu em mulher, vai apanhar feio. Mas quer saber? Eu nem acho que o Sanji precisa do haki do Conquistador. Não porque ele não é digno, mas porque o personagem dele não precisa disso para ser foda. Vamos analisar melhor isso. Desde criança, Sanji foi modificado geneticamente pelo exército Gema 66. O pai dele, Vinsmoke Judge, era um dos fundadores da Mads, o grupo de cientistas que desenvolveu tecnologia genética avançada. Ele inseriu um tipo de modificação especial no corpo do Sanji, mas a mãe do Sanji, Sora, usou um remédio inibidor para que ele não virasse uma máquina sem sentimentos. Esse remédio impediu que os poderes genéticos despertassem por muito tempo, mas uma hora a inibição ia acabar. E foi justamente no arco de Wano que o despertar aconteceu. A verdade é que o Oda construiu uma base sólida para o Sanji. Quando adulto, ele finalmente atingiu um corpo resistente e poderoso, e isso fez com que o seu mod genético florescesse com ainda mais intensidade. Por isso, ele passou a dominar técnicas cada vez mais poderosas sem nem perceber. Foi só depois que ele combinou isso com o traje Stealth Black que tudo ficou mais evidente. Mas o mais incrível, mesmo sem o traje ou exoesqueleto, Sanji conseguiu esmurrar o rosto do Yonji, seu próprio irmão. E detalhe, o rosto do Yonji nem se regenerou sozinho, teve que ser reconstruído pelos cientistas. Já o Sanji, mesmo tendo os ossos esmagados pelo Queen, conseguiu se regenerar imediatamente. Isso mostra que o poder dele vai além do que foi pré-determinado pelos experimentos. A base que ele construiu com esforço próprio elevou a regeneração a um novo nível. Ah, e para deixar claro, a habilidade de ficar invisível vinha do traje Stealth Black, que Sanji destruiu em um ano. O fogo do Sanji evolui conforme ele ultrapassa os próprios limites. O Vinsmoke Judge já tinha dito que os genes implantados nos filhos não tinham limites definidos. Quanto mais eles treinassem, mais fortes ficariam. E o Sanji? Ele ainda nem atingiu o auge. A chama Íris, que ele despertou recentemente, é só o começo. Sanji já consegue vencer o Queen, mas ainda não está no seu nível máximo.
A gente viu o Sanji enfrentando o Serafim com sua chama vermelha, ativando a famosa técnica Diable Jambe. Essa técnica nasceu porque o Sanji, no início, não conseguia causar muito dano no corpo do Serafim. O motivo? O cara usava o Tekkai, uma técnica de endurecimento corporal parecida com o Haki do armamento. Agentes do governo mundial usam isso para tornar o corpo tão resistente que conseguem até quebrar uma espada com os dentes. Para superar isso, Sanji elevou a temperatura de seus chutes ao extremo com a Diable Jambe, fazendo com que o calor ultrapassasse as defesas e deixasse o inimigo vulnerável às chamas, sendo completamente derrotado depois disso. Com o tempo, a Diable Jambe evoluiu tanto que Sanji nem precisa mais aquecer as pernas com fricção. Ele pode ativar quando quiser, como se fosse um interruptor. Isso prova que o código genético do Sanji é literalmente feito de fogo. Ele não precisa de eletricidade nem de oxigênio comprimido para gerar a chama. O corpo dele se acostumou a produzir fogo naturalmente, resultado de um treinamento que ultrapassa os próprios limites. E o próximo estágio da técnica é o Ifrit Jambe. Essa chama é azul e branca e a temperatura dela é ainda mais quente que a superfície do Sol. Wind Queen, o cientista que trabalhava com Judge no grupo Mads, roubou fórmulas de fortalecimento corporal. Mesmo assim, Sanji superou os próprios irmãos da Germa 66 com facilidade. As chamas normais não foram suficientes para perfurar a armadura reforçada dele, que era extremamente resistente. Mas foi aí que Sanji sacou o trunfo, o Ifrit Jambe. Com essa chama azul intensa, Sanji poderia até queimar a própria perna se não protegesse com o Haki. Ele então combinou o despertar genético com o Haki do armamento de alto nível, elevando a resistência térmica do seu corpo a mais de 2000 graus Celsius. Segundo pesquisas científicas do nosso mundo, a chama azul esbranquiçada ultrapassa os 2000 graus, ou seja, mais quente que o magma. Com isso, Sanji misturou o Haki do armamento, o exoesqueleto genético e a chama azul. E aí, ele simplesmente destruiu a defesa do Queen. O chute foi tão poderoso que quebrou a carapaça mecânica e ainda causou danos internos gravíssimos. Isso prova que Sanji pode quebrar qualquer tipo de defesa física com sua técnica, como se estivesse perfurando concreto sólido com um palito de fósforo. E olha, o Oda não quer parar o Sanji por aí não. Uma informação recente revelou que o Sanji pode até quebrar a Tilage, uma das técnicas do Almirante Kizaru. A Tilage é uma rajada de luz concentrada que perfura corpos de supernovas e causa explosões massivas ao atingir obstáculos. Mas Sanji simplesmente chutou a Tilage como se fosse nada, transformou a rajada de luz num feixe comum só para salvar seus aliados. E o mais insano foi o Kizaru ficando de cara totalmente chocada com isso. O cara virou um meme no quartel-general depois daquele momento. Se você comparar a reação do Kizaru ao enfrentar o Luffy, que tem dois tipos de Haki do Conquistador, com o Shot ao ver o Sanji, vai perceber, o medo foi muito maior com o Sanji. Não porque o Sanji seja mais forte que o Kizaru, mas porque o fogo dele foi capaz de anular um poder que nunca havia sido superado antes. Luffy consegue fazer isso graças ao poder do deus Nika, que transforma a luz em borracha e brinca com as leis da física. Mas Sanji não tem fruta do diabo nenhuma. Ele anulou a Tilage só na marra, no chute mesmo. E aí a gente se pergunta, o que é isso? Magia? Porque ultimamente muitos poderes novos parecem ter origem mágica, especialmente quando se trata dos Cavaleiros Sagrados. Essas criaturas, ao que tudo indica, sacrificaram parte de suas almas ao Imusama em troca de imortalidade. Garp deixou claro, só Haki do Conquistador em alto nível pode romper essa imortalidade. Mas até agora, nem ele, nem o Sabo, nem o Luffy conseguiram finalizar essas criaturas, apenas causar dor temporária. Por isso, é necessário um Haki do Conquistador ainda mais poderoso, um novo nível, para mandar os Cavaleiros Sagrados pro beleléu de vez. Luffy e Zoro já são usuários confirmados desse tipo de Haki, mas o Sanji? O Luffy nunca chegou a citá-lo nesse contexto, e o Gaban até olhou de lado para ele. Mas Sanji pode ser o fator surpresa. O desenvolvimento do Sanji tem tudo a ver com alma, e suas chamas são tão intensas que queimam a alma de quem usa magia, principalmente quando essa magia vem de forças espirituais. É igual o sal do mar que enfraquece os zumbis criados pela sombra da Kage no Mi. Ou seja, a próxima evolução do Sanji pode ser uma chama espiritual, uma que anule as habilidades de regeneração dos demônios ressuscitados que surgem em Elbaf. Essa tal chama divina será o fim dos monstros reanimados pelo poder das trevas. A forma como Oda nomeia as técnicas do Sanji não é aleatória. Todas seguem um padrão temático baseado em demônios, a começar pela famosa Diable Jambe. Em catalão, Diable significa literalmente demônio, e tem uma técnica específica do Sanji que se conecta diretamente com o inferno, Hell Memories, ou Memórias do Inferno. As chamas dessa técnica vêm direto das profundezas infernais, o que mostra que Sanji representa os demônios, assim como Zoro representa os deuses, como Azura. Se o Zoro é o guerreiro divino, revelado como Azura, então Sanji é aquele que vai, no final de One Piece, receber um nome demoníaco à sua altura. E essa conexão fica mais forte ainda com a técnica
Ifrit Jambi. Ifrit é o nome de um tipo de demônio nas mitologias islâmicas, associado ao submundo e às almas dos mortos. Na cultura árabe, os Ifrits são entidades formadas por fumaça e fogo, conhecidas por sua crueldade e poder. Na mitologia moderna, Ifrit também está ligado ao elemento fogo, ou seja, a chama azul e branca que o Sanji usa hoje é a mais quente possível dentro do universo. Mas aqui vai a teoria mais insana. E se o Sanji ainda não atingiu o seu nível final? Esse é o mundo dos mangás, onde a criatividade é infinita. Talvez Sanji possa evoluir para uma forma com chamas negras, parecidas com aquelas que vimos no Círculo Mágico do Inferno, quando certos personagens apareceram. Essas chamas não queimam só fisicamente, elas queimam a alma. É como o fogo do Magician em Fire Force, ou até mesmo o Amaterasu em Naruto, chamas que transcendem um plano físico. E com isso, dá para imaginar que os Cavaleiros Sagrados conseguem se regenerar porque compartilham parte de sua alma com o Imu-sama. Mesmo se forem partidos ao meio, como o Gaban fez com o Summer M, eles se regeneram usando esse fogo negro infernal. O poder de regeneração atual do Sanji é físico, ele cura ossos quebrados e ferimentos. Mas e se ele alcançar um nível onde consiga regenerar partes do corpo completamente arrancadas sem usar nenhuma Akuma no Mi? Isso sim seria a ascensão final. E qual seria o nome dessa transformação final? Asmodeus. Sim, ele já foi citado antes, mas agora entra com tudo. Asmodeus é um rei demônio na mitologia de Salomão, um ser maligno associado à luxúria, que destrói casamentos e persegue mulheres bonitas. Tem o poder de ler mentes e até conceder invisibilidade. Lembra do traje Stealth Black que dava invisibilidade ao Sanji? Pois é, a conexão tá aí. E dizem que se esse traje for usado em outra pessoa, ela também fica invisível. Mesmo que o traje tenha sido destruído, a compatibilidade com Asmodeus está toda ali. Segundo os textos ocultos, Asmodeus é rei da segunda camada do inferno, com 72 legiões sob seu comando. Se ele realmente for o demônio por trás das chamas negras do Sanji, então a técnica Asmodeus-O vai ter habilidades insanas. Regenerar membros perdidos, queimar almas criadas por Akuma no Mi e romper qualquer tipo de magia. Com isso, Sanji vai se igualar em poder a Luffy e Zoro, mesmo sem precisar do hack do Conquistador. E aí, você ainda acha que o Sanji precisa mesmo do hack do Conquistador? Pô, fala sério, ele tá num caminho muito mais estiloso. Em vez de esperar por um Sanji com um hack duplo, espera pelo despertar da Chama Negra, a Black Flame, a Hakono Hono. Esse será o verdadeiro trunfo do cozinheiro. Sanji será o guerreiro científico mais forte do mundo, sem fruta, sem hack do rei, e ainda assim no mesmo nível dos maiores piratas da história. E aí, o que você acha do novo poder do Sanji? Asmodeus-Zo. Deixa aqui nos comentários, quero saber tua teoria também. Tem dúvida? Manda aí que a gente responde nos próximos vídeos. E antes de zarpar desse mar de teorias insanas, deixa eu agradecer os monstros da minha tripulação que estão sempre comigo nessa jornada. David, Akinori, Adão Cardoso, Elfin Trash e Puro Senpai, vocês são tipo os 5 anciões do meu canal. Cada comentário de vocês é uma bomba de hack do Conquistador. Vocês fazem esse navio continuar navegando, então já aproveita, mete o dedo no like, hype esse vídeo nos comentários e compartilha com os outros nakamas que ainda estão dormindo, igual o Zoro. Aqui é teoria, zoeira e respeito pro chapéu de palha, tudo no mesmo pacote. Tamo junto. E se prepara que o próximo vídeo vai vir mais explosivo que soco do Luffy no Kaido.